Bom, gente, o treino de hoje tá feito. Já liguei aqui meu computador pra ver se eu preciso aproveitar essa roupa que eu estou pra gravar mais alguma coisa. Eu tô tentando ao máximo otimizar o meu tempo nessa semana, né, pra eu conseguir gravar conteúdo extra e não ficar sem conteúdo nem por aqui e nem lá no Instagram. O meu computador, ele já tá tão acostumado com essa rotina que eu tenho. A primeira coisa que eu faço é abrir o Notion, que ele já até abre o Notion pra mim automaticamente assim que eu ligo, porque eu deixo minha vida toda aqui nele, né, no meu planner, e no meu planejamento semanal eu já deixo todas as tarefas que eu tenho que fazer na semana, deixo lembretes, como por exemplo, aguar a planta, porque cada planta aqui tem um jeitinho, tem um intervalo de rega, então como eu tava tendo dificuldade de lembrar quando que eu tinha que aguar cada uma, eu deixei o lembrete aqui no Notion também e aparece pra mim os dias certos pra eu aguar elas. Então hoje, como vocês viram, eu aguei a jiboia, né, mas inclusive hoje eu vou testar um negócio ali que eu comprei pra regar elas enquanto a gente estiver fora. Regar não, né? Assim, enfim, depois eu explico pra vocês o que eu vou fazer. Aproveitei agora o período da manhã para dar uma lavada no meu cabelo. Eu tô tentando lavar ele um pouco mais, né, já que eu tô tendo um pouco mais de tempo em casa. E eu fiz uma misturinha e eu acho que deu certo, gente. Eu já senti na hora que eu tava finalizando. Eu misturei 1 colher de sopa e meia de máscara com 1 colher de sopa de limão e coloquei também basicamente 1 colher de sopa de azeite extra virgem. Aí eu misturei tudo e passei no cabelo, enluvei, penteei, deixei agindo um tempo e depois eu tirei. Já senti diferença, vamos ver quando secar. Agora o que acontece? Ontem foi minha última aula de dança, né, do ano. E a professora me entregou que é um mini chocotone. Inclusive, gente, eu achei super legal isso daqui de ter essa versão mini do chocotone, que é uma forma da gente matar a vontade de comer, né, sem ter que consumir um panetone inteiro grande, porque quando a gente compra o grande, a gente acaba tendo que comer uma quantidade muito maior do que talvez a gente poderia comer. Isso daqui é uma porção de 80 gramas, que tem cerca de 341 calorias. Achei super legal pra quem não quer sair muito da dieta. Vou abrir aqui. Nossa, gente, é muito pequenininho, uma graça. Olha só isso daqui, pra vocês verem, né? Só isso daqui já tem quase 400 calorias. E hoje eu tô comendo sem estratégia nenhuma mesmo. Vocês sabem que geralmente quando eu como alguma coisa assim, né, que é mais rica em açúcar, que causa esse pico glicêmico, eu geralmente ou eu como depois de uma refeição pra amenizar o impacto glicêmico, ou depois do treino. Só que hoje eu só estou com vontade agora mesmo e vou comer. Acontece, né? Eu vou dividir em 2, porque eu vou dividir com o Gustavo, e a minha parte eu vou dividir em 2 de novo. Eu acho, gente, porque eu tô achando muito pequeno. Mas eu acho que eu vou pegar só essa partezinha. Só comi um pedacinho mesmo. Tô comendo no olho, gente, isso daqui. Eu adoro chocotone, né? Mas tá bom, tô pensando nele até eu comer, mas daqui a pouco tá no horário do almoço e eu tenho frutas pra comer aqui. Eu acho que eu vou comer um pouquinho de fruta porque a fome já começou a dar, porque eu não fiz o meu lanche da manhã. Só que, como a gente vai viajar essa semana, eu não fiz mais iogurte pra não estragar, né? Então, o lanche que eu faria de manhã eu não fiz, por isso que eu tô com essa fome, tá vendo? Inclusive, uma reflexão aqui pra vocês. Por isso que eu falo que é importante a gente fracionar a nossa refeição ao longo do dia. Bateu a fome e o que eu fiz? Eu comi algo, assim, totalmente erradamente. No sentido de ser algo isolado, assim, ao longo do dia. Não tem estratégia, não teve uma proteína, uma gordura antes, enfim. Geralmente, quando eu tô com as minhas refeições certinhas, fracionadas e tô fazendo elas, eu não sinto essa necessidade de comer uma coisa assim, entendeu? E quando eu como, geralmente eu faço dessa forma que eu falei pra vocês. Mas hoje, justamente pelo fato de eu não ter feito essa refeição no meio da manhã, eu acabei comendo. Mas tudo bem. Não tô falando... Gente, também não tô falando que eu tô aqui arrependida por ter comido chocotone. Não, tá? Não bateu a culpa nem nada. Pra mim é super tranquilo isso. O que eu vou fazer é pegar um pouco da fruta também pra ela não estragar. E é interessante, né? Eu tava refletindo com vocês sobre isso porque essas ações que a gente tem no nosso dia a dia, elas são inconscientes. Agora que eu tive esse relance assim de consciência e falei com
vocês que foi algo que provavelmente foi desencadeado pelo fato de eu não ter feito uma refeição que eu costumo fazer. Mas esse tipo de coisa é totalmente ocasionado pelas reações que ocorrem no nosso corpo. Eu já estava sentindo fome a ponto da minha barriga roncar. Então, como mecanismo de defesa, o meu corpo já faz eu querer comer um doce para me dar energia, porque ele já tá se sentindo ameaçado. Cadê a fonte de energia que ele costuma ter nesse horário? Então ele te induz a sentir vontade de doce. E por acaso eu lembrei do panetone. Opa, Tamiris tem um chocotone em casa, eu vou fazer ela ficar com vontade de comer esse chocotone. E eu fui lá e comi. Então às vezes é muito louco, né, a gente pensar isso, que às vezes parece que a gente realmente não tá no controle do nosso próprio corpo. A gente é induzido a fazer as coisas como se tivesse outra coisa nos controlando. E de fato é meio que assim mesmo. Por isso que tratar a obesidade é muito complexo, porque às vezes não é só força de vontade. Todo o sistema da pessoa, todo o metabolismo, o cérebro, tudo induz a pessoa a tomar decisões que muitas vezes ela sabe que não são ideais, mesmo ela sabendo que ela precisa emagrecer para melhorar a saúde dela, enfim, porque é algo que é no automático, a gente é induzida a fazer as coisas e nem percebe. Enfim, fica aí a reflexão para vocês. Se você passa por isso também, essas vontades de doce assim do nada, talvez esteja precisando fracionar um pouco mais suas refeições para evitar que o seu corpo faça isso com você. Vídeo 1 editado com sucesso, agora a missão é conseguir editar ou pelo menos adiantar ao máximo mais um hoje. Só que antes vamos almoçar porque já passou do horário e eu estou cheia de fome. Chegar com fome nas refeições é literalmente tudo que a gente precisa evitar, porque a fome ela interfere nas nossas decisões. Então, a probabilidade de eu comer algo que não tá ali na minha dieta é maior. A probabilidade de eu achar que por eu estar com fome eu preciso colocar mais colheres no prato são maiores. Então, sempre que eu posso, eu tento evitar que eu sinta essa fome, esse desconforto. Quando a gente chega nessa situação de estar com o estômago roncando, é porque a gente passou ali do ponto, sabe? O ideal é que a gente se alimente antes disso acontecer. E é engraçado, porque eu me lembro nitidamente de quando eu era pequena e eu falava pra minha mãe que eu tava com fome, ela sempre colocava uma colher de arroz a mais pra mim. E eu não conseguia comer. Falava, mãe, por que você colocou isso tudo de comida? Ela, ué, você não falou que você tá com fome? É algo que, assim, tá muito inserido na nossa cultura, da mesma forma que tá inserido o fato da gente não largar comida no prato, ter que se forçar a comer mesmo já estando satisfeita. São pequenas coisas que a gente tem o hábito de ter no nosso dia a dia que acabam nos distanciando da nossa habilidade de entender quando a gente está saciada, quando a gente está com fome. Enfim, estar com fome não significa necessariamente comer mais, só significa que você precisa se alimentar. Então, se você também tem esse hábito por aí, comece a testar não aumentar as colheres de arroz, a quantidade ali de comida que você está comendo. Coloca a quantidade normal e somente se você achar que realmente é necessário, que você ainda não está saciada, você coloca um pouco a mais. Ó, esqueci de mostrar quando tava bonitinho, mas a marmita de hoje é arroz com brócolis, feijão, purê de batata doce com cenoura e salada. E bife, né? Bife acebolado. Um conteúdo agora, então eu meio que coloquei de forma fictícia aqui essas roupas, porque eu preciso que essa mala esteja cheia, mas eu já tirei dali também porque hoje ou amanhã de manhã eu já vou fazer as minhas malas pro Rio de Janeiro. Agora no início de 2026 eu tenho certeza que eu vou estar sofrendo com estufamento. Eu já cheguei a comentar com vocês lá no Instagram sobre os food maps, né, que é um tipo de intolerância que algumas pessoas têm, que é alguns alimentos que têm uma digestão um pouco mais lenta ou rápida e que fermentam muito rápido. Então isso acaba causando estufamento, muitas vezes por gases, enfim. Lá no Instagram eu dei exemplos, né, de algum desses alimentos que causam isso, como por exemplo a cebola,
cebola, maçã, repolho, enfim, tem vários. E uma coisa que eu sinto muito é em relação à farinha branca. Então, toda vez que eu como qualquer coisa com farinha branca, eu fico inchada. E é quase que instantâneo. Então, agora no final do ano, né, geralmente o que mais tem é isso, né? Carboidratos simples, com farinha branca. Então, geralmente eu fico bem estufada. E agora esse vídeo, ele tá saindo no início de 2026, né? Então, inclusive, feliz ano novo pra vocês, feliz Natal. Enfim, eu acho que esse é o primeiro vídeo do ano, né? Então, tinha esquecido de falar isso ainda com vocês. Então, agora que já passou essa época aí de festas, aproveita pra caprichar na água. A água faz muita diferença. Não tem mistério, gente. É realmente voltar pra alimentação normal, ter uma alimentação saudável, rotina de treino. E é isso, bastante água que aos poucos o seu corpo ele vai ficando menos retido, vai voltando ao normal. Isso é normal, tá? A gente sair da rotina já causa várias mudanças no nosso corpo. Tem como a gente tentar minimizar o impacto disso. Mas, infelizmente, assim, quando a gente sai, passa a comer aquilo que a gente não costuma comer, esse é o resultado. O bom é que é reversível, né? Daqui a algumas semanas já tá tudo normal novamente. Então não precisa ficar tentando fazer muito suco verde. Dá pra você colocar chá que vai te ajudar também, mas lembrando, gente, que nada faz milagre. É como eu falei pra vocês, é voltar pra alimentação normal mesmo, que daqui a pouco tudo tá normal. Gente, eu tô com a mesma roupa, mas estamos em outro dia, já é o dia da nossa viagem. Hoje de manhã eu fiquei toda ali no computador, editando, adiantando o máximo as coisas que eu tinha que fazer, consegui finalizar. Já arrumei minhas malas, almocei e agora eu tô aqui com essa garrafa porque eu tinha comentado com vocês que eu ia colocar isso daqui, né, na planta. Na verdade, a gente só conseguiu uma garrafa, então vou colocar só em uma delas, que é na Olivia, que é o lírio da paz. Pra quem tem lírio, sabe que o lírio, ele é dramático. Então, assim, a que mais me preocupa nesse período é ela, porque ela pede água toda hora, apesar do tempo estar fechado, tá bem úmido, tá chovendo toda hora. Eu resolvi testar isso daqui pra ver se funciona, pra deixar tipo um gotejador nela durante esse período que a gente vai ficar fora. É como se fosse uma torneirinha, tá vendo? Eu já regulei aqui pra sair uma quantidade mínima assim de água e vamos torcer que todas elas sobrevivam. Como falta um pouco mais de 1 hora pro meu estágio, que eu ainda vou estagiar hoje, gente, vocês acreditam? O meu voo é só de noite, é lá para as 8 horas o embarque. E a nutricionista pediu pra eu ir hoje lá na escola, então eu vou estagiar daqui a pouco, só que ainda falta um pouco mais de 1 hora. Aí eu falei, por que não ir fazer o meu treino de hoje? Porque geralmente eu vou de manhã, né? Bem cedinho. Só que, como hoje eu dei prioridade pra edição do vídeo e outras coisas que eu tinha que fazer, como por exemplo, as malas que eu ainda não tinha feito, eu não fui de manhã. E só falta um treino pra eu terminar o treino de musculação essa semana. Então, né, não vamos manifestar isso pra 2026, não. Vamos dar check em todos os treinos de musculação. E o bom é que a academia é menos de 5 minutos andando da minha casa. É muito, muito perto. Então, é rapidinho de superior que eu vou fazer hoje. E os treinos de superior dessa série estão curtos. Inclusive, quando a gente começar em 2026, eu vou fazer a troca desse treino, que a gente já tá há bastante tempo fazendo ele. Eu gosto sempre de trocar, assim, a cada 2, 3 meses o nosso treino. Dessa vez, eu acho que ficou uns 2 ou 3. Acho que ficou uns 3 meses pra deixar pra trocar só ano que vem. E agora que eu não lembro onde eu coloquei a necessaire das maquiagens, que já tá tudo guardado. 1 hora depois, achei. Jesus, gente. Fazer uma maquiagem aqui rápida, que é basicamente o que eu uso no dia a dia, gente. Eu sempre faço a mesma maquiagem.
Eu cubro mais as olheiras, que eu tenho bastante. Eu tenho olheira escura e funda. Se eu tivesse só escura, eu acho que eu não ligaria tanto. Agora a funda, não tem o que você faça. Ela sempre vai estar ali, funda. Eu voltei pro pó da Vult. Eu tava usando da Francine, aquele pó solto. Só que não gosto, gente. Esse da Vult aqui sempre funcionou pra mim. Acabou que eu voltei pra ele. Tá bem diferente. Eu fiquei bem passada com o fato de não vir mais espuminho. Eu achei um absurdo. Que as coisas só encarecem e diminuem, né? Gente, tá difícil. Como que sobrevive assim? Tudo caro, não vem mais espuma, não vem mais carregador nos iPhone, não vem mais nada. É bombom que fica pequeno. Ai, é o mundo se acabando, né, gente? Eu tô correndo, mas nem precisa correr, porque geralmente quando eu tô sozinha, meu treino dura umas meia hora. O tempo deu tranquilamente, gente. Já cheguei em casa, vou tomar um banho aqui rapidinho e depois eu vou dar uma olhada no meu jaleco, porque ele tá todo amarrotado, eu preciso dar uma passada nele e ajeitar tudo na bolsa pra eu levar pro estágio. Quando eu voltar já tá tudo adiantado, malas feitas, o meu lanche já tá pronto na geladeira, só esquentar no micro-ondas, o negocinho de água das plantas já tá certo, só que quando eu voltar eu vou deixar elas todas juntas pra formar como se fosse uma estufa e vou encher de água, vou encher o tanque de água, vou colocar balde de água, tudo para ajudar na hidratação delas também ao longo desses dias que a gente vai ficar fora.